Olá, me chamo Lorena de Fátima Castro Alves e hoje vim apresentar um recorte da minha pesquisa intitulado Reflexões sobre as Famílias e a Atuação Materna em Aruanda, Banho de Cheiro, de Eneida de Moraes e Éramos Seis, de Maria Dupré, desenvolvida dentro do projeto de pesquisa a qual sou bolsista do PIBIC-UFPA, Dilemas do Mundo Contemporâneo na Literatura, História, Memórias, Biografias em Diálogos com o Cristianismo no século XX, coordenado pelo professor Dr. César Augusto Martins de Souza. Bem, para a metodologia de pesquisa, essa se configura como uma pesquisa de abordagem qualitativa que se desenvolve por meio de um levantamento bibliográfico e documental das obras literárias e de textos científicos, artigos e livros que tratam de temas que se relacionam ao que se propõe pesquisar neste estudo, tratando ainda com uma técnica de análise de conteúdo dos textos e das literaturas mapeados. Falando um pouco sobre o referencial teórico, trago alguns dos principais nomes com os quais dialogo durante o desenvolvimento desta pesquisa: Biasoli Alves, Elizabeth Badinter, Belkis Morgado, Souza e Castro, Michele Perrot, Dupré e Moraes. Bem, apresentando a justificativa desta pesquisa, este estudo, ele visualiza a família como instituição primária de socialização do indivíduo e como o primeiro espaço de aprendizagem do ser humano e ainda o papel da mãe neste cotidiano. Dessa maneira, faz-se relevante analisar de que forma a literatura, o campo da literatura, ele explora esses e outros temas relacionados. Assim, evoluindo para o objetivo dessa pesquisa, este estudo ele tem como intenção desenvolver análises e reflexões sobre as famílias e a atuação materna na educação familiar, além de outros temas que se fazem relacionados nas literaturas Aruanda, Banho de Cheiro, de Eneida de Moraes e Éramos Seis, de José Dupré, de Maria José Dupré. Falando um pouco sobre as literaturas analisadas, Éramos Seis é da autora Maria José Dupré. Ela tem como ano de publicação 1993, ela tem um total de 192 páginas, gênero romance. Ela trata, a partir dos olhos da mãe de Lola, traz memórias de um contexto familiar anterior em São Paulo, no século XX. Aí, Aruanda, Banho de Cheiro, que tem como autora Eneida de Moraes, com ano de publicação de 1989, um total de 306 páginas do gênero crônica, que traz narrada aos olhos da filha, a própria Eneida, momentos de sua infância aliado ao seu contexto familiar na Belém do século XX. Trazendo alguns dos principais resultados obtidos durante o desenvolvimento desta pesquisa, nós temos que a análise das obras literárias à luz, em diálogo com o aporte teórico, entre os quais alguns foram citados aqui anteriormente, possibilitou reflexões a respeito de alguns aspectos que são importantes na pesquisa. Entre estes, foi-se possível identificar e problematizar como se desenvolviam as relações familiares e sociais na sociedade da época, no Brasil do século XX, observando elementos que se relacionam e elementos que são díspares nos contextos familiares, a observar também a dimensão pedagógica que se desenvolve no contexto familiar e o papel da mãe como primeira educadora de seus filhos. No espaço familiar é aonde se desenvolve e se constrói a identidade primária do sujeito, que é diretamente influenciada pelas culturas, costumes e valores morais e éticos que são interiorizados pelas famílias, entre outros, colocando a mãe como uma das personagens principais nessa educação primária em perspectiva social das crianças, a qual depois vai ser posta em relação com a educação que é fornecida na escola. Algumas considerações finais sobre esta pesquisa
Nesta, nós consideramos a literatura como fonte de memórias e elementos de temporalidades passadas, que, em diálogo com a literatura, a narrativa literária, em diálogo com textos e artigos científicos e pesquisas sobre temas relacionados à família e à conduta materna, nos permite visualizar aspectos importantes para se compreender essas temáticas em outras temporalidades, em temporalidades passadas. Então, pôde-se refletir sobre temas significativos voltados ao contexto familiar e o fazer materno, e como esses são influenciados por fatores internos e externos. Por fim, reitera-se a importância de se realizar pesquisas futuras sobre essas e outras temáticas, colocando a literatura como instrumento de pesquisa e explorando outros percursos metodológicos e outras ferramentas de análise, como filmes e outros tipos de gêneros textuais. E por fim, gostaria de compartilhar algumas das referências utilizadas nesta apresentação e no desenvolvimento da pesquisa. E ainda agradecer o espaço possibilitado pelo evento Movimentos Docentes para compartilhar com a sociedade e com a comunidade acadêmica este recorte da minha pesquisa.